Você sabe utilizar o need da maneira correta, principalmente quando ele é um verbo auxiliar? Ficou com dúvida agora? Então vem comigo que eu vou te explicar. Hello and welcome, Thiago Ferreira here, e hoje a gente vai entender um verbo muito recorrente no inglês, que é o verbo to need, que significa precisar. Esse verbo, ele pode ser um verbo principal, mas ele também pode ser usado como um verbo modal, um verbo auxiliar, e muita gente não sabe disso e acaba até sendo pego de surpresa, principalmente quando vai fazer um teste de proficiência em inglês. Então, vamos dar uma olhada em como é que essas duas situações para o verbo need funcionam. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, esse é o momento de se inscrever e também já aproveita e deixa o seu like, que é super importante para mim. Então, vamos entender como é que funciona o verbo to need. Como eu falei antes, o verbo need, ele quer dizer precisar, né? Quando você precisa de alguma coisa, ou você precisa fazer alguma coisa, você pode empregar o verbo to need. Por exemplo, I need to go. Eu preciso ir. I need to go. She needs to hurry. Ela precisa se apressar. She needs to hurry. Nesse caso aqui, eu estou combinando um verbo com outro verbo, ou seja, o need com um outro verbo que eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ir, eu preciso me apressar. Nesse caso, então, o need ele vai ser combinado com o verbo no infinitivo, ou seja, need to mais o verbo need to go ou need to hurry. Porém, você também pode precisar de alguma coisa. Por exemplo, I need time. Eu preciso de tempo. I need time. Ou então, he needs money. Ele precisa de dinheiro. He needs money. Nesse caso aqui, eu vou juntar o need com um substantivo. Então, o substantivo ele entra direto. Need time, needs money. Lembrando que eu vou conjugar bonitinho esse verbo sempre que aparecer um he, she, it. Então, se é I need. Mas se for he, é he needs, she needs. Agora, se eu for negar essas frases, aí eu vou utilizar o verbo auxiliar do ou does no negativo, que é don't ou doesn't. Ou seja, I need to go vai virar I don't need to go. She needs to hurry vai virar she doesn't need to hurry. Então, nesse caso aqui, eu estou utilizando o need como eu utilizo qualquer outro verbo no presente simples. Para negar, jogo lá um don't ou um doesn't. Mas só que eu posso falar essas frases de uma forma diferente quando eu falo que eu preciso fazer alguma coisa, né? Quando eu preciso mais um verbo, que é utilizando o need na negativa como um verbo modal. Então, na frase I don't need to go, eu posso pegar o don't e o need e eu vou transformar em needn't. Needn't. Né? Que significa o quê? Need mais not. Então, I need not go. Eu tiro o to também. O to some. Ou I needn't go. Normalmente, a gente fala needn't, ok? Na contração mesmo, né? I needn't go. Perceba, então, que esse to tem que sumir, tá? Quando eu estou utilizando o needn't como um verbo auxiliar, o to some. Porque todo verbo auxiliar, quando ele combina com o verbo principal, ele não precisa do to. No outro exemplo, she doesn't need to hurry, pode ser she needn't hurry. She needn't hurry. Olha só como é mais simples. She needn't hurry. Agora, se eu for falar da questão do tempo e de dinheiro, né? I need time ou he needs money. Nesse caso, que vai ter um substantivo, eu não utilizo o needn't, tá bom? É só quando eu tô combinando com outro verbo. Mas, Thiago, tem um momento certo ou errado de utilizar I don't need ou needn't? Não. Você pode utilizar quando você quiser. Existem regiões que utilizam mais o need, regiões que utilizam mais o don't need. Eu acredito até
que na Inglaterra se utiliza mais o needn't do que nos Estados Unidos, mas você pode escutar e pode falar também se você for viajar para os Estados Unidos ou Canadá, que não vai ter problema nenhum. Agora vamos ver o que acontece quando a gente está falando no passado, quando eu disser I didn't need to go. Eu não precisava ir. I didn't need to go. Se eu for utilizar o need como um modal verb, né, como um verbo auxiliar, o que vai acontecer é que eu vou precisar fazer uma pequena mudança na estrutura geral da frase. Então, de novo, a frase é I didn't need to go. Ela vai passar para I needn't have gone. I needn't have gone. Então, o que acaba acontecendo é que o needn't vai pedir para que eu use o present perfect, né? I needn't have gone. Eu não precisava ter ido. Esse segundo caso, onde eu utilizo need no passado combinado com o present perfect, ele é bem menos utilizado do que no presente. Lembrando, claro, que é importante você conhecer todas as formas, não apenas para quando você for falar, mas principalmente para quando você escutar, você entender o que a outra pessoa está falando. Porque a gente acaba sempre enveredando mais por uma forma de falar, né? Então, eu, por exemplo, não utilizo muito o needn't, mas quando alguém fala para mim, eu sei o que eles estão falando. Eu prefiro utilizar o don't need ou didn't need, mas é claro que como os dois são corretos, você pode decidir qualquer um. Então, muito obrigado por você ter ficado comigo até agora. Não esquece de se inscrever se você ainda não se inscreveu. E é claro, deixa aquele joinha maroto que me deixa super feliz e me dá mais ânimo e empolgação para continuar fazendo conteúdo para você. Bye bye!